Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, não. Daí que pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti é bem melhor. creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Canta comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, Nai. Se você se sente assim, quantas vezes você se sente e parece que Deus esqueceu de você? Quantas vezes você já se sentiu assim? As coisas não se realizam, as coisas não se fazem, os caminhos não se abrem. Você clama, você clama, você clama e as coisas continuam igual. Quantas vezes você se sentiu exatamente como o texto dessa música retrata? E como muitas vezes é difícil acreditar que uma mudança vai acontecer. É difícil acreditar. Eu não vou ser aqui hipócrita de dizer para você que as coisas, elas são assim, mudam conforme a gente quer, ou as coisas mudam num passo de mágica. E muitas vezes nós nos sentimos exatamente dessa forma. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que alguma coisa não está agradando, né, lá em cima. Você pensa que tudo acabou, que não tem mais saída para você. Você pensa que Deus esqueceu de você, que ninguém mais olha para você. As portas se fecham e você pensa que é o fim. Nós estamos numa semana de prosperidade, abundância, abertura de caminhos. Na próxima semana nós vamos ter uma temática também muito importante, se você quiser fazer os tratamentos coletivos da semana que vem sobre família. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que não tem uma saída. Deus esqueceu de mim. Lá em cima não tem ninguém não.
Muitas pessoas se sentem assim. Eu sei o que eu estou falando porque eu atendo pessoas o dia inteiro. Eu converso com pessoas, eu atendo pessoas o dia inteiro. Então eu sei muito bem o que passa muitas vezes na vida das pessoas e o que passa às vezes, muitas vezes, até na cabeça das pessoas. Você pensa que é o fim, muitas portas se fecham, a tua fé está tão fraca que não dá muitas vezes até para resistir ao que está acontecendo. Deus vai fazer o que ninguém jamais fez. Mas quando ele vai fazer? Deus vai fazer o que ninguém jamais fez por você. Mas e quando que ele vai fazer isso? O impossível Deus vai fazer. Vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. E te fazer um vencedor, uma vencedora. Ao final dessa semana de atendimento espiritual, somos convidados a renovar a nossa fé e nossa confiança no agir poderoso de Deus. Deus vai fazer o que ninguém jamais fez por você. Lembrando que o nosso Pai Celestial, ele tem um caminho de vitória reservado para todos que creem e estão abertos para receber as suas bênçãos. Creem e estão abertos. Aqui nós temos duas palavras chaves e que são muito interessantes, nós refletimos sobre elas nesse dia de encerramento desta semana voltada à prosperidade, abundância, abertura de caminhos. Crer e estar aberto para receber. Os textos sagrados, a Bíblia, está repleta de promessas. Esses dias eu estava analisando e fazendo preparando um material para um curso que eu vou lançar no futuro. Eu estava preparando o material e eu consegui catalogar mais de 400 promessas. E uma delas está lá no texto de Isaías, e depois nós lemos alguma coisa semelhante também no texto de Apocalipse. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo luz. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Vocês não percebem? É um ponto de interrogação, uma pergunta de Deus para você. Você não está percebendo que no silêncio, você não está percebendo que as coisas estão começando a se resolver? Você não está percebendo que eu estou agindo? Deus não garante que mesmo quando tudo parece difícil e fechado, Ele é capaz de abrir portas onde não há portas, criar oportunidades inesperadas e prover prosperidade de formas surpreendentes. Isso acontece porque Ele é o Deus do impossível e nos ama de maneira pessoal e profunda. Você não é mais um número nos eleitos de Deus. Ele te ama, Deus te ama de maneira pessoal e profunda. Nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algumas traduções dos textos dizem, nada me falta no presente. Essa é mais uma das promessas reveladoras, que nós estamos sobre esse cuidado divino. A prosperidade, você já sabe, não é apenas material. Ela é paz, alegria, força, direção. Deus cuida de cada detalhe e não deixa nenhum dos filhos dele, desamparados. Mas e como é que é o realizar de Deus? Mas quando é o tempo de Deus na minha vida? Quando é que isso vai começar a acontecer? A prosperidade, em uma visão espiritual, ela não é só material. Ela é a expansão da consciência, é a quebra de barreiras interiores.
é o alinhamento, é a ativação dos dons que Deus plantou dentro de cada um de nós. O abrir caminhos, antes de você achar que você vai encontrar teu emprego dos sonhos, você vai ganhar na loteria ou coisas vão se abrir na sua frente. O abrir caminhos, antes de tudo, é romper com bloqueios internos pelo poder da fé. Porque o que adianta Deus? Raciocina comigo. O que adianta Deus colocar 1 milhão na sua conta? O que adianta Deus colocar 1 milhão na sua conta se você ainda está com o pensamento de escassez? Às vezes eu acho curioso, a gente lê muitas vezes histórias, né, de pessoas que ganharam grandes prêmios na loteria, às vezes um programa de televisão, algo do tipo, e às vezes em um curto espaço de tempo perdem tudo. Você está entendendo que muitas vezes Deus ainda não fez você prosperar, não porque Ele não quer que você prospere, mas é porque Ele sabe que dentro de você ainda tem bloqueios que precisam ser rompidos. Então entenda que não adianta você ficar pedindo coisas para Deus, se aqui dentro você ainda está bloqueado, bloqueios internos. O que adianta Deus colocar para você 1 milhão na sua conta? Deus sabe que num giro de poucos meses ou talvez poucos anos, você gastou tudo. Então, antes de você pedir a Deus para que Deus transforme a sua vida e te dê dinheiro, peça a Deus que te abra os caminhos para que você tire os bloqueios que você tem dentro de você. Quem fez a quaresma do Arcanjo Miguel, tem algumas pessoas que estão aqui fazendo essa semana de prosperidade, fizeram a quaresma do Arcanjo Miguel. Olha a quantidade de coisas que em 40 dias você foi descobrindo sobre você. E se você não fez um acompanhamento de 40 dias, mas olha a quantidade de coisas que só nesta semana você já descobriu sobre você. Ou que você está descobrindo. De coisas que bloqueiam o teu caminho. E quando nós nos conectamos com o divino, quando nós nos colocamos à disposição para crer, para receber, nós permitimos que o fluxo da bênção nos alcance. Daí Deus vai olhar para você e diz, opa, agora ele está preparado, agora ele está pronto. Nós prontos nunca estamos, mas aos olhos de Deus prontos para ele entregar aquilo que ele quer entregar. Deus, ele fica ali, vai que você consegue. E de repente você cai de volta. Você erra de volta. Você comete aquela mesma gafe. Você continua pensando aquilo novamente. Como é que Deus vai fazer você prosperar se você continua ainda pedindo para ele coisas e você continua não acreditando que ele é capaz de te dar? O realizar de Deus acontece quando, mesmo sem nós vermos solução, nós confiamos nele. O agir de Deus não depende das circunstâncias extremas ou externas, mas da nossa capacidade de acreditar em suas promessas. Deus não olha para as nossas limitações, mas ele olha o quanto dele tem dentro de nós e o quanto nós já lutamos e quebramos esses bloqueios internos, que, pessoal, não é mais espiritual o assunto, é mental. Você recebeu 5 limpezas só essa semana, 5 limpezas espirituais. Então você compreende que não é mais espiritual o negócio. Nós já fizemos quebra de magias, nós já fizemos quebra de maldições, a gente já limpou, você recebeu, independente se você faz algum outro acompanhamento comigo, só aqui nesta semana você já recebeu 5 atendimentos. Atendimentos coletivos, mas atendimentos muito profundos. Então não é mais espiritual a coisa. O assunto aqui é mental. É mental. É escolhas que você continua fazendo. É coisas que você ainda continua caindo. Pensamentos que você continua dando poder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando aquela vizinha, aquele amigo, aquele invejoso te fala alguma coisa, você cai.
em segundos. Quando vem aquela tentação, você cai em segundos. Como é que Deus vai fazer você prosperar? Se Ele vai colocar algo grande na sua mão, você vai destruir tudo. Uma vez eu assisti uma palestra com um antropólogo, o professor Marins, o nome dele. Ele foi, não sei se ele é atualmente, porque já faz alguns anos que eu participei dessa palestra com ele, mas na época ele era professor de algumas universidades do exterior, e ele também era um dos professores na área de antropologia da USP de São Paulo. E ele ficava meio ano fora do Brasil e meio ano dentro do Brasil, né, dos cursos que ele ministrava antropologia. E ele era ele é um homem, assim, muito engraçado, né? Então, nas palestras, eles são muito dinâmicas. E ele fez o seguinte exemplo. Se eu entrego a você hoje, naquela época era um valor bastante menor, mas se eu entrego para você hoje 12 mil reais, o que é que você vai fazer com esses 12 mil reais? Aqui você pode ter duas posturas, o pensamento do pobre e o pensamento do rico. Com todo respeito às pessoas que têm dificuldades financeiras, muitas vezes até por condições sociais. Mas existem dois pensamentos se você recebe na tua mão agora 12 mil reais. O pensamento do pobre e o pensamento do rico. O que o pensamento do pobre geralmente faz? Ou as pessoas que têm atitudes de escassez, têm atitudes de pobreza. Vai lá na Apple e compra um iPhone. Esse é o pensamento do pobre. O que o rico faz se ele recebe 12 mil reais? Os 12 mil ele transforma em 24. Depois 36. Depois 50. Depois 100 mil. Depois 200 mil. E daí, de repente, quando ele já está com o patrimônio dele pelo menos umas 5, 6, às vezes 10 vezes multiplicado, ele vai lá na Apple e compra um iPhone. Este exemplo, pessoal, ele é um exemplo muito prático para nós entendermos a postura, muitas vezes, que nós temos na nossa vida. E agora você entende por que você não prospera. Porque muitas vezes você está tendo pensamentos pobres, em vez de você ter pensamentos ricos. Veja, se você hoje recebe um salário mínimo, ou você recebe o salário lá que você tem na sua empresa, ou você recebe o seu prolabore e assim por diante. Se você tem um pensamento pobre ou uma mente de escassez, o que é que você faz? Você gasta tudo. Agora, se você tem um pensamento rico, mesmo que você ganhe 2, 3 mil por mês, um pouco mais, às vezes, ou até um pouco menos, você prospera, porque aquele 3, você paga as suas contas, você vive a sua vida, e você guarda um pouco, você faz um pouco trabalhar por você. Eu conheço pessoas que conhecem mais de economia do que muito economista que saiu da faculdade agora. Porque são pessoas que estudam, que vão atrás, que buscam. Eu conheço pessoas que conhecem mais de investimento do que, às vezes, muito acadêmico da área de economia por aí. Ah, mas como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Bom, se você continuar com esse pensamento pobre, você nunca vai ter realmente dinheiro e vai conseguir investir. Mas nem que seja 50 reais por mês, 10 reais por mês. Faça o dinheiro trabalhar por você. Outra coisa, mentalidade de rico. Eu tive um cliente, isso quando eu ainda trabalhava, né, na área comercial e outros empregos que eu trabalhei antes de me dedicar totalmente à espiritualidade. Eu tive um cliente que ele tinha 33 CNPJs. Desses CNPJs, alguns eram para prestação de serviço e ativos mesmo, que produziam, que davam lucro para ele, eram 13. Ele tinha 13 empresas, o cara. E ramos muito parecidos, e 2 ou 3 ramos assim, nada a ver.
Por quê? Porque em dados momentos do ano, ele estava lucrando com uma empresa, lucrando com a outra e assim por diante. Não tenha só uma fonte de renda na sua vida. Tenha pelo menos duas fontes de renda. Porque no momento que uma fonte de renda está mais baixa, você tem a outra fonte que pode te nutrir. Você está entendendo que isto é uma mentalidade próspera? Quando Deus vê você agindo dessa forma, ele faz você prosperar, porque você está com um pensamento rico e não com um pensamento pobre. Existem alguns outros pontos que eu quero refletir com vocês agora, e por ser um tratamento de encerramento, eu acho importante nós refletirmos sobre essas coisas. Eu já vou fazer o atendimento de vocês, fazer algumas ativações muito poderosas, mas eu quero trazer para você agora um pouquinho mais sobre um outro assunto que é muito interessante também para que a gente possa refletir a respeito. Não sei se você já ouviu falar, mas na Bíblia, nos textos sagrados, nós temos muitos exemplos, não só de pessoas que prosperaram, mas de pessoas que fizeram e experimentaram o agir e o mover de Deus na vida delas. Ao olhar as histórias bíblicas, como por exemplo, a história dos três jovens na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e a história de Daniel na cova dos leões. São duas histórias muito interessantes. Nós vemos que Deus nunca abandona os seus filhos nos momentos de prova. E talvez você esteja hoje no momento de prova. Após serem lançados na fornalha, porque não queriam negar a sua fé, o que aconteceu? Os três jovens não sofreram nenhum dano, pois Deus enviou um anjo para protegê-los. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Uma história muito interessante. Se você não conhece a história, busque conhecimento, vai atrás, né? Em vez de você perder tempo com coisas que não vão te trazer nenhum tipo de benefício ou nenhum tipo de mudança, vai estudar sobre essas pessoas ou sobre essas figuras. E de maneira muito semelhante, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu ileso por toda a noite, pois o Senhor fechou a boca dos leões. Ambas as histórias, tanto a de Sadraque, Mesaque e Abednego, e quanto a história de Daniel na cova dos leões, estão no livro de Daniel. E esses exemplos, o que eles nos mostram? Que mesmo no meio do fogo, das dificuldades e dos perigos que nos cercam, Deus está presente ao nosso lado, livrando, protegendo, nos sustentando. Ele nunca nos deixa sós. E não importa o tamanho do problema, o tamanho da luta que você enfrenta hoje. A fornalha da vida, a cova dos desafios, é ali que nós precisamos manifestar a nossa fé. E é ali que Deus muitas vezes está presente e se manifesta. Quando você não vê mais saída, Deus se manifesta. Porém, quero fazer um parênteses aqui. Não ache que Deus é remédio para dor de barriga. E não trate Deus como se ele fosse um remédio para dor de barriga. Porque quando você está com uma dorzinha de barriga, você vai lá, toma um remédio e a dor passa. E depois você faz tudo o que você quer. E quando vem a dor de volta, você vai lá, pega um remédio e toma. Deus não é assim. Se você quer ser próspero, se você quer os teus caminhos abertos, não se esqueça de o mais importante, ter um relacionamento com Deus. Por que que os três jovens na fornalha, ou Daniel, não foram tomados pelo fogo, ou Daniel morto pelos leões? Porque eles tinham um relacionamento com Deus.
E estes exemplos nos mostram que mesmo no fogo das dificuldades ou dos perigos que nos cercam, Deus está presente ao nosso lado, livrando, protegendo, sustentando. Ele nunca nos deixa sós. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando hoje, não importa o tamanho da fornalha da sua vida hoje, não importa a cova dos desafios que hoje você está. Principalmente nesta área, que muitas pessoas são provadas nessa área, das finanças, da prosperidade, dos caminhos fechados. Onde a tua fé está, a presença de Deus se manifesta. Mantenha viva essa esperança, pois o Deus que fez grandes milagres no passado, ele continua operando e fazendo hoje, cuidando de mim e cuidando de você. Confie, Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus não vai fazer pela metade. Ele só está esperando o tempo, os bloqueios que você ainda tem dentro de você, para que ele possa fazer você prosperar. Porque ele quer que você tenha pensamentos ricos, não pensamentos pobres. Ele quer que você mude a tua cabeça. Não é mais espiritual, pessoal. E se ainda tem algo espiritual, hoje, agora, nesse momento, você vai receber mais um atendimento para quebra de todo e qualquer tipo de maldição, energia negativa, inveja, obsessão e assim por diante. Entenda que agora existem processos mentais que você precisa fazer de mudança. E o primeiro processo que você precisa fazer é cuidar dos teus pensamentos. Se você continua pensamento de escassez, continua pensando negativo, você continua, que mudança que você acha que vai ter na sua vida? Ou que tipo de coisas e energias que você vai atrair para você? Só escassez, só pobreza, só problema. Agora, quando você muda, e aquele texto que eu sempre cito a você, Romanos 12, que é o texto base do projeto que eu tenho da mente renovada, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Feche teus olhos. Feche teus olhos, porque agora é momento de nós começarmos a entrar de forma profunda neste esconderijo do Senhor, nos alimentarmos do seu poder. Aquele Deus que livrou os 3 jovens na fornalha, aquele Deus que livrou Daniel, aquele Deus que tudo fez na vida de tantas pessoas, hoje ele vai fazer na sua. E nós vamos começar pedindo a Deus que nos liberte dos nossos bloqueios que a gente ainda tem. E que se há ainda algum bloqueio em você, que Deus te mostre que bloqueios são esses. Então vai fechando os teus olhos, vai pedindo a Deus clareza. Será que ainda é um pensamento que você alimenta? Será que ainda alguma energia negativa que você coloca poder? Será que algum julgamento que você ainda coloca tanto poder assim? Vai perguntando a Deus, vai deixando Ele falar com você. Vai deixando o Senhor conversar com você, ir desbloqueando, ir limpando tudo dentro de você. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando o ar pela boca. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando o ar pela boca lentamente. No inspirar, vá pedindo boas energias, bons pensamentos. E no expirar, vá dizendo o que você não quer mais na sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, Tu conhece cada um desses, Senhor, que Tu trouxesses para essa semana de prosperidade e abertura de caminho, Senhor.
Deus eterno e todo-poderoso, tu conheces muito bem, tu sondas e conheces a Marina, a Maria Juscelia, a Maria Antônia, a Cláudia Elisa, a Taila, a Cleia. Tu viste, Senhor, quando cada uma dessas pessoas estavam sendo tecidas dentro do ventre da mãe delas. Senhor, tu nos sondas e nos conhece. Tu sondas e conhece a Lucelena, a Odila, a Vânia, a Thaís, a Maiara, a Maria Lúcia, o Daltron, a Ludmila, a Ana Brígida, a Mariane, o Telmo. Conheces cada uma dessas pessoas, Senhor. Conheces a Ilse, conhece o Jardel, a Lenira, a Maribel, a Ivanilde, a Ana Paula, a Cláudia Abreu, a Maria Eugênia, a Gabriela, a Letícia, a Vera Lúcia, a Cláudia Martins, o Diego, a Leda. Vai colocando a sua mão, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas. Tu conheces, Senhor, e vai colocando a sua mão também sobre a Isaura, o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, a Marcilene, o Anderson, o Jailson. Conheces a Moara, a Vera Lúcia, a Priscila, a Sebastiana, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio. Senhor, tu me sondas e me conheces também, Senhor. Senhor, tu sondas e conheces, Senhor, também essa pessoa que está agora assistindo, participando dessa gravação. Senhor, eu quero também hoje, de modo particular, tu também conheces, Senhor, a Alana, também conheces o Rafael, também conheces a Helenir, e também conheces a Camila. Sim, Senhor, tu conheces cada um de nós que estamos aqui nesse atendimento hoje. Tu sabe dos desafios que estamos passando, sabe das dores que temos, das dificuldades, dos medos. Senhor, tu sabes qual é a nossa fornalha hoje e qual é a cova dos leões da nossa vida que estamos inseridos hoje. Mas tu não és um Deus pela metade. Tu não és um Deus que se esqueceu. Tu não és um Deus que deixa para depois. Mas tu és um Deus de promessas, um Deus de realizações. Feche teus olhos, mantenha teus olhos fechados. Deus eterno e todo-poderoso, pelo nome e pelo sangue do Cristo, pelo Espírito Santo, mostra para essa pessoa quais são os bloqueios, quais são os pensamentos, quais são as situações que ela ainda precisa na sua mente mudar, para que você possa fazer com que ela prospere, para que você possa abrir os caminhos dessa pessoa, Senhor. Uma luz agora, ela desce sobre você. Uma luz muito forte vem descendo sobre você. Essa luz vai entrando sobre o topo da sua cabeça, vai percorrendo todo o seu corpo. Essa luz vai se expandindo, se abrindo diante de você, te preenchendo de forma profunda. E os anjos de Deus agora vão te envolvendo. Aí onde você está agora, o Senhor manda seus anjos para que eles vão te envolvendo.
E agora um ser de luz toca a sua fronte, toca seus ouvidos, a sua boca, seus olhos, o seu coração. E uma palavra você ouve: Éfata, abre-te. Que a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, o seu espírito se abram agora, para que você possa entender que bloqueios ainda são esses. Vá se entregando aos anjos do Senhor que estão com você agora. E vai deixando o Deus eterno ir te mostrando e como Ele é um Deus de milagres, um Deus de promessa. Ele não só vai te mostrar os bloqueios, mas Ele também está te mostrando agora o que Ele está fazendo. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele está fazendo agora. Como que isso está sendo trabalhado, está sendo dissolvido em você. Deixa Deus falar com você agora. Sinta a sua presença e vá sentindo não só essa energia fluindo, mas vá deixando Deus mostrar a você. Este era o problema. Mas olha o que eu estou fazendo agora. Olha como é que eu vou me manifestar. Olha como eu vou mostrar o meu poder. Permaneça com os anjos do Senhor, com a espiritualidade, com o divino. Deixa Deus ir mostrando a você o que Ele está fazendo. Deixa o Senhor conversar com você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdias e fonte de toda graça e prosperidade, neste momento, Senhor, eu te apresento, me coloco, Senhor, todas essas pessoas que estão acompanhando essa gravação, que os nomes foram lidos aqui, que estão os nomes nos testemunhos. Eu coloco cada um desses, Senhor, na tua presença, com o coração rendido, para declarar, decretar e ativar a tua vontade sublime sobre cada um de nós, Senhor. Se você puder repetir comigo, ou pelo menos vai afirmando, vai declarando, vai dizendo que você quer que isso aconteça.
A cada declaração você pode dizer: eu aceito, é assim, amém. Você pode simplesmente dizer sim, ir aceitando e recebendo tudo isso na sua vida. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo pensamento de limitação, medo, dúvida, escassez, incredulidade, insegurança, autossabotagem. Renuncio a toda palavra de derrota lançada sobre minha história, toda crença limitante, consciente ou inconsciente, sobre finanças, sucesso e caminhos abertos. Que toda influência negativa, toda inveja, toda palavra de maldição, toda energia contrária, toda prisão espiritual, emocional, seja agora desfeita pelo sangue de Jesus. Eu declaro que nenhum laço do passado, nenhuma palavra de fracasso, nenhuma corrente espiritual contrária terá mais poder sobre a minha vida e destino. Traga agora à sua mente esse problema que você está enfrentando, essa situação que você não vê saída. Mais uma vez eu apresento ao Todo-Poderoso os pedidos que foram colocados nessa semana. Todos os dias estou intercedendo por esses pedidos. Traga à sua mente agora esse problema, essa situação. Se você quiser falar, declarar, fale. O que é que está acontecendo? Aonde que você precisa mais libertação hoje, mais cura? Não se limite só às finanças, porque essa semana é de prosperidade. Mas se há situações na sua família, na sua casa, no seu trabalho, situações de saúde que você esteja enfrentando, apresente agora. Eu invoco o Espírito Santo de Deus para envolver todo o meu ser, para envolver essa pessoa que está agora participando dessa gravação, que os nomes foram lidos aqui, envolver a mente, emoções, corpo e espírito. Espírito Santo, ilumina a cada um de nós com a tua presença. Nos guie conforme a tua verdade e preencha cada espaço dos nossos seres com teu amor, poder e sabedoria. Eu peço que os anjos do Senhor sejam enviados para guardar os caminhos, abrir portas de todos esses, Senhor, que tu trouxestes aqui nesse atendimento. Que os anjos de Deus também me envolvam nos meus caminhos, abram as portas para mim. Creia e receba esta promessa agora na sua vida. Portas serão abertas onde não existem. Assim como foi feito para Daniel na cova dos leões e para os 3 jovens na fornalha.
Senhor, derrama sobre cada um de nós as tuas promessas de prosperidade e abundância. Ativa em mim, Senhor, ativa nesta pessoa a mente de Cristo, para que eu enxergue, para que essa pessoa possa ver e enxergar oportunidades, mesmo em meio às dificuldades. E que cada um de nós possa reconhecer a tua mão conduzindo novos caminhos e nos presenteando, Senhor, porque tu és um pai, e como um pai gosta de dar presente aos filhos, e tu, Senhor, hoje nos presenteia com favor e graça sobrenatural. Que rios de provisão surjam no deserto da minha vida, da sua vida, como prometido na palavra. Todas as áreas da minha vida, da sua vida agora, recebem a visitação do Altíssimo. Todas as áreas da sua vida. E permita que Deus possa visitar todas as áreas da sua vida. Precisam ser visitadas hoje, agora. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, as minhas finanças, as tuas finanças são abençoadas para experimentarem crescimento e estabilidade. O meu trabalho, o seu trabalho agora é abençoado para que você se torne um canal de prosperidade e realização. Os meus relacionamentos, os teus relacionamentos são agora abençoados. Para que os teus relacionamentos sejam saudáveis, alinhados e frutíferos. A minha mente, a sua mente, ela é limpa, é abençoada. Para que ela seja repleta de ideias criativas e soluções divinas. Não é a solução que você achou melhor para você, mas é a solução de Deus. Que as minhas emoções, as tuas emoções sejam abençoadas, equilibradas, livres da ansiedade, do medo, da decepção. Que os meus caminhos, os teus caminhos, sejam abençoados para que estejam livres de bloqueios, impedimentos, atrasos. Pelo poder da palavra, declaro que tudo que estava travado recebe agora um novo tempo de conquista. O Espírito do Senhor vai adiante de mim, vai adiante de você, destruindo cadeias, desfazendo os nós, removendo os obstáculos, criando pontes. Diante de mim, diante de você, é aberto agora uma estrada de luz e de vitória. Declare, agradeça, receba isso. Isso é promessa, isso é profecia na sua vida. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, eu ativo profeticamente, pelo poder espiritual que está em mim, pela autoridade espiritual que está em mim, pela unção do Senhor que está em mim. Esse teu ministro que está aqui, Senhor, mesmo não sendo digno para isso, mas usa, Senhor, as minhas palavras para que eu possa declarar profeticamente isso na minha vida e na vida destes que trouxesses aqui, Senhor, para esse atendimento.
Eu declaro prosperidade plena que vem de Deus. Eu declaro que portas estão se abrindo nesse exato momento. Oportunidades inesperadas estão surgindo. Pessoas certas estão se aproximando. Recursos necessários estão sendo liberados. Eu creio, Senhor, eu recebo isso. Declare você também, se você crê e quer receber isso na sua vida. Eu declaro, engrandecido seja o nome do Senhor, que faz transbordar em todas as áreas para que nós possamos ser testemunhas do seu poder. Todo ciclo de frustração, miséria, falência, escassez, repetição, derrota, pela minha autoridade espiritual, pela unção que está em mim, Senhor, eu recebo mais uma vez isso e entrego para essa pessoa. Tudo isso que é negativo está quebrado, lançado fora. E que haja agora, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor, e eu transfiro essa unção. Que haja uma ativação sobrenatural de talentos, dons, projetos, sonhos antigos. Em nome de Jesus, eu recebo, eu entrego a você uma nova unção de ousadia, coragem, sabedoria, para caminhar pelos caminhos abertos, tomar posse da prosperidade liberada, gerenciar com responsabilidade as bênçãos entregues, impactar vidas ao seu redor. Deus eterno e todo-poderoso, Tu és bom o tempo todo. O tempo todo Tu és bom, Senhor. Aproveite esse momento agora e clame, peça a Deus o que você precisa hoje. Não fale de problema agora. Agora é o momento de você pedir, clamar. E com fé, crer que isso que você está pedindo, você já recebeu. Você acabou de receber uma unção, uma transferência de unção, uma ativação profética. Então aproveite esse momento e peça, clame, determine o que você quer que aconteça na sua vida. Clame, peça. Os anjos de Deus estão aí com você agora, o Todo-Poderoso está aí com você. Clame, peça, determine. Clame, peça, determine o novo na sua vida. Dê ordens. Proclame o que você quer que aconteça. Determine. Diga.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba o Espírito de Deus agora. O Espírito de Deus te batiza. O Espírito de Deus te unge e te transforma. Você recebe agora essa unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, transformação na sua vida. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Sou muito grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento, que nos acompanhou ao longo desses 5 dias, nessa semana de prosperidade, abundância, abertura de caminhos. Que bom que você participou dessa semana, que bom que você está acompanhando os atendimentos coletivos de outubro, que bom que você está buscando cada vez mais essa sua cura, sua transformação. E eu quero convidar você, se você não se inscreveu ainda, mas você quer se inscrever, quer participar, dia 27, que é segunda-feira, nós vamos iniciar a 4ª semana dos tratamentos coletivos de outubro. E essa 4ª semana, ela é muito especial porque ela é dedicada à família. Nós vamos trazer uma série de temas ao longo dessa próxima semana, né? Uma série de atendimentos voltados à família,
voltados a essa transformação das famílias. Então, venha, participe. Se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever através do formulário que eu vou colocar aqui embaixo do vídeo. Você pode me enviar o seu nome lá no particular, né? Lá no WhatsApp para mim, seu nome, sua data de nascimento. Eu incluo você aqui nesse atendimento da próxima semana. Qual é o valor de troca? O mês de outubro, nós não estamos fazendo um valor de troca fixo, como eu já fiz em outros momentos, para que você pudesse participar dos atendimentos, né? Você tinha lá um valor, que sempre são valores muito pequenos, mas são valores simbólicos. Mas este mês de outubro, nós estamos fazendo um pouquinho diferente. Nós estamos trabalhando com a gratidão. Então, independente se é R$ 1, se é R$ 10, se é R$ 20, se é 50, se é 100, independente de quanto você queira colaborar, como oferta pessoal sua, pelo atendimento, pela semana, pelas ativações que você vai receber, né? Fica livre, né? Conforme você puder, conforme você pode colaborar com esse ministério, que você pode colaborar com esse projeto, e o quanto você está sendo ajudado, auxiliado por esse projeto, por esse ministério, e assim por diante. Então, eu te convido para segunda-feira, dia 27, nós vamos começar a semana, então, de 27 a 31, voltada a atendimentos relacionados a temas voltados para a família. É muito bom e é muito importante quando nós temos cobertura espiritual, e aqui vocês têm cobertura espiritual, né? E trazermos a nossa família sob esta cobertura espiritual. Então, venha, participe, mande seu nome, mande os nomes das pessoas que você quer incluir nesse atendimento, tá? Se você não preencheu o formulário, preencha. Se você quiser me mandar no particular, porque às vezes não tem muita praticidade com essas coisas de internet, de formulário, me manda lá no particular, não tem problema, tá? Faça o seu valor de oferta, é um valor simbólico, né? Você não está comprando uma bênção, né? Isso é uma coisa triste quando eu vejo as pessoas achando que estão comprando algo de Deus. Não. Nós recebemos de Deus pela graça dele. A energia do dar e receber, ela é muito importante para o fluir da energia, né? Mas entenda que você não está comprando nada, você não está adquirindo nada, você não está fazendo um acordo com ninguém. Não, a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Você escrevendo lá o seu nome, você mandando o seu data de nascimento, né? Você colocando outras pessoas no atendimento, você fazendo o seu pedido que você quer para essa próxima semana, dia 27, que começa essa última semana dos tratamentos coletivos de outubro. E independente do valor de oferta, se é R$ 1, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, não importa, né? Mas venha participar, porque vai ser uma semana, assim, de desbloqueios, de nós familiares sendo dissolvidos, né? Você vai colocar a sua família embaixo de uma proteção espiritual, embaixo de uma ativação profética, embaixo de uma unção espiritual muito forte, e tenho certeza que você vai ver na sua família as coisas acontecendo, as coisas se realizando, né? E se você está experimentando uma prosperidade, uma abertura de caminhos agora, você vai ver o que Deus é capaz de fazer dentro da sua casa. Então, venha participar, segunda-feira começa, não deixe para se inscrever na segunda, porque você esquece, e entenda que o mal muitas vezes faz com que você esqueça, então, se inscreva agora, hoje, né? Preenche lá o formulário que está no grupo, eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o formulário, e se você não gosta de preencher formulário, não sabe, não tem certeza se enviou, né? Tem pessoas às vezes que preenchem formulário e esquecem de enviar. Para não termos problema com isso, me manda no particular o nome, a data de nascimento, as pessoas que você quer incluir nessa semana, voltada para a família. E é uma semana muito especial. Muita gratidão a você que participou desta semana de Prosperidade e Abundância. Venha participar também na próxima. Se você já se inscreveu, é só aguardar, não tem que fazer mais nada, né? Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Venha participar e venha ver o mover de Deus na sua vida. E se você está precisando de um atendimento individual, se você quer um atendimento para você, para uma outra pessoa, me chame também no particular para que eu possa fazer o seu atendimento individual. Caso você precise de uma orientação, se você precisar de uma consulta, se você precisar
né, esclarecer alguma coisa. Nós temos também, eu tenho também a parte terapêutica que eu ofereço para as pessoas, né? Assim, no sentido de auxiliá-las também com processos terapêuticos. Então, se você está precisando de uma ajuda, se você precisa de um entendimento, se tem ainda coisas dentro de você que precisam ser resolvidas, que não é mais espiritual, é emocional, é mental, venha conversar comigo também para ver como é que eu posso te ajudar. Gratidão, gratidão, gratidão. Receba mais uma vez a bênção de Deus Todo-Poderoso. Que Deus, Ele derrame o seu espírito e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito, e pelo nome e pelo sangue de Jesus, que essa bênção alcance você, alcance a sua família, alcance os ambientes, alcance seus negócios, e que não só a prosperidade e a abundância você comece a partir de hoje a experimentar, mas que você possa acessar a graça de Deus na sua vida. Gratidão, 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 e não se esquece de se inscrever para a próxima semana. Não deixa para fazer isso na segunda-feira, que geralmente as pessoas se esquecem. Então, se inscreve hoje ainda, que tenho certeza que Deus tem muito para fazer na sua vida e na vida da sua família. Gratidão, gratidão, gratidão.